Salve, salve! Boa noite, 15º episódio da Funilscast começando. Tchananã. Tchananã. Antes de dar início, eu quero dar uma boa noite ao meu querido amigo Vitinho. Salve, salve, Maru. Boa noite, como é que você tá? Eu Bom? tô bem, já trouxe as perguntas ali do chat GPT. A gente tava muito zoando aqui agora. Você que tá aí online, clica no aviãozinho no Instagram e já convida a galera. Pedro Henrique não perde, Pedrão. Seja bem-vindo, meu irmão. Já pensa nas perguntas cabeludas pra gente fazer pros dois aqui. Bora. E você que tá no YouTube da Rádio Federal, seja muito bem-vindo também. Convido a formular as perguntas, porque a dupla aqui é sensacional. Tenho a honra de receber, queridos amigos do mercado da Old School, Old school, total. Alex Ribondi e Ricardo Makoto? Ricardo Makoto. Makoto. É Makoto, né, Makoto. meu? Chamei o tempo inteiro de Makoto, meti um Ricardo aqui sem nada. Sejam muito bem-vindos. Muitíssimo obrigado, Mauro. Valeuzão. Não, valeu só não. Pode alongar mais alguma coisa. Bora, não, bora, vamos. Bora. Achei muito interessante porque eu vivo falando o seguinte, galera, o tema da Funilscast vai ser sempre criatividade, né? E eu quero tirar esse estereótipo de criatividade acontece exclusivamente dentro de um espaço de uma agência de comunicação. Também. Mas o que a gente tem percebido hoje, cada vez mais latente, é a criatividade sendo exercida por pessoas que não são da área da comunicação, né? E por pessoas da área de comunicação se arriscando em outras áreas onde a criatividade Sem é dúvida. o grande diferencial, né? Então, queria primeiro entender um pouquinho da história de vocês, do mercado, para a gente já entrar no assunto do entretenimento. Bora. Começa aí, Makoto. Para o ímpar. Manda ver, Makoto. Não, já joguei o Makoto na Já fogueira. jogou? Já joguei na fogueira pra você. Vai, amiguinho. Sempre assim. Bom, gente, pra quem não conhece, sou o Makoto. Talvez conheça muita gente aí da publicidade, porque eu passei 15 anos trabalhando em publicidade. Eu formei na UNB, Universidade de Brasília, e cara, eu segui uma linha muito de design, de direção de arte e dentro da publicidade cheguei à direção de criação. Eu era coordenador de criação, me colocaram como coordenador. Bom, eu dirigia. E foi um momento muito gostoso, muito bacana e tudo. Até que em 2007, né, eu tive que fazer uma operação de hérnia de hiato, né? Estresse. Caramba, sério. O mercado é gostoso, mas não é fácil. Ser criativo numa época que Ser criativo profissionalmente, né? profissionalmente, Que é isso, né? mentes brilhantes como o Mauro, eu vi brilhar muito, né, nessa época, muitos prêmios, eu também. Tava no auge, Makoto, tava no auge. Foi bacana. Mas aquela hérnia de hiato me fez repensar. E aí eu falei, cara, eu quero seguir um sonho da minha infância. E aí E eu não sabia por que você tinha abandonado, agora eu já sei. Cara, e foi uma troca sensacional, né? Cara, foi desafiador, porque o mercado de entretenimento não está em Brasília exatamente. E Né? naquela época, muito menos, né? Muito menos. Eu queria fazer cinema, a UNB estava fechada. Né? Fazer vídeo era uma opção, né? Mas eu queria trabalhar com entretenimento, direção de arte dentro do desenho. Né? Mas eu me aventurei, as tecnologias estavam vindo, 3D e tudo, fui fazer um curso e fiz o meu primeiro curta em 2007 e mandei para o Animamundi. Aí eu ganhei um prêmio, não foi o Animamundi, não foi o primeiro, mas ali eu estava entre os 100 que foram classificados para rodar o Brasil inteiro. Eu falei, que massa. Caramba, e foi no primeiro job, no primeiro trampo seu fora? Meu primeiro curtinha. Que cartão de boas-vindas bonito, né? Foi bem bacana. É o bem Makoto, bacana. bicho. Você tá falando do Makoto, velho. Rapaz! Foi bem bacana. Eu apareci no Jornal Nacional, assim, ó. Tá, um pedacinho do meu curto. Eu
foi bacana, foi legal. Mas não deu grana, né? Curtinha, como é que se vive de entretenimento, né? E aí eu fui a São Paulo, então, buscar essa resposta. E aí comecei a participar das feiras de entretenimento e descobri que tem um mercado enorme, né, na área de entretenimento e que a gente não conhece, né? Ou eu não conhecia, na verdade. E aí foram anos estudando, sabendo o que o mercado pedia e desenvolvendo essa área de entretenimento. E nessa época, meu segundo grande motivo é que meu filho nasceu, né? E você queria ver ele crescer. Eu queria acompanhá-lo. Legal. E eu fiz a opção. Como eu estava fora de agência, eu combinei com minha esposa, ela tinha uma estabilidade muito boa, e eu passei Opa! Tá rolando um Eu delay tenho que- aqui. O celular tá falando com a gente. Olha, tá conectado dentro da mochila do Ribonde. Pela primeira vez no nosso Funils Cash. Bom, deixa eu tentar resumir. Mas foi... sozinho. Entrou sozinho ali. O Siri deve ter ouvido e ligou e bota ver. Que massa. E aí, cara, o que um filho faz com a gente, né? Aí eu optei por ficar muito tempo com ele. E eu sempre observando como ele se comportava, como é que é educar uma criança. E aquilo me deu muito insumo para poder fazer, então, meus próximos trabalhos de animação, né? Focado pro público infantil. Focado para ele. Pra ele. Né? Já entramos no assunto. Já focado para ele, porque eu queria fazer para ele. E se ele gostasse, eu sabia que muita criança poderia gostar. Foi meio que assim o exercício. E deu certo, foi prêmio atrás de prêmio, a coisa foi saindo até que eu encontrei o Alex Ribonde. Aí. Tá vendo? Nem tudo são flores. E a gente decidiu, então, juntar as forças, ficar mais poderoso, ou tentar ganhar o mundo, né? E estamos na luta, não é fácil, né? Mas estamos na luta, é isso. É uma batalha. Mas eu já creio que seja um grande diferencial, e a gente estava falando isso ali fora, você ter todo esse background de publicidade dentro de uma linguagem de filmes infantis. Sim. O que eu entendi, quando eu fui fazer o curso de 3D, de animação, é uma galera técnica que estuda assim, o movimento, a técnica, né? E eu vinha da publicidade sempre buscando uma originalidade por trás, né? Sempre uma forma de linguagem nova. E isso foi talvez um diferencial, talvez o meu portfólio seja muito diverso por conta dessa herança publicitária. E isso atrai muito, né? Muito, muito. E foi. Teve um momento lá na feira de entretenimento que, assim, tivemos muita aceitação dentro dos nossos trabalhos. Sim. Foi muito gostoso ver isso e as pessoas viam que eram coisas bem diferentes que a gente propunha. A gente já pode chamar o Alex pra mesa? Por favor! Eu vou ali na cozinha rapidão. Seja bem-vindo, Ribonde! Bora lá. Bora lá. Maurão, bom, eu sou formado em comunicação, em publicidade, habilitação de publicidade pela Universidade de Brasília. E comecei, desde que eu saí da faculdade, na verdade, comecei na faculdade já em produtora. Né? Eu não fui para agência, fui para produtora. Eu gostava muito e gosto até hoje muito da parte de audiovisual, de fazer filme, contar história. Né? E foi uma experiência, e é até hoje uma experiência maravilhosa, porque a publicidade te dá uma oportunidade que dificilmente você vai ter em outras áreas, que é de exercitar, cara, toda semana você tem um trabalho diferente. Criatividade. Cara, é criatividade o tempo inteiro, porque assim, é roteiro atrás de roteiro e você precisa contar aquela história de uma maneira legal, né? Dentro do orçamento, dentro do prazo. Na época nem dentro do existia tempo. essa palavra storytelling, mas era o que se fazia. Era o que se fazia, claro, sem dúvida nenhuma era o que se fazia. Então isso me permitiu uma habilidade com o set, com entender os processos, os tempos,
prever problema, né? Então a gente, enfim, desenvolvi isso bastante. E eu sempre me experimentei em outras áreas também, dirigi teatro, escrevi para teatro, publicava conto no Correio Brasiliense. Então, assim... Te conheci, inclusive, fazendo campanha política. Fazendo campanha política, né? Assim, o contar uma história sempre foi muito forte para mim, né? Em várias mídias, né? Não era só, vamos fazer um filme publicitário em 30 segundos para a TV aberta. Não. Eram várias possibilidades de contar histórias, de criar uma história, de criar uma narrativa. Tanto é que é o que eu busco até hoje, né? Não só nos nossos projetos para a infância, né, e juventude, como nos meus projetos pessoais também, enfim, o tempo inteiro eu estou atrás disso, né, de entender a estrutura da história, de como é que eu conto a história. Isso serve para um quadrinho, para um filme, para um texto, né? Hoje eu estou dando aula de estrutura, de história, construção de cena, numa escola de escrita criativa. Que bacana. Pode até pontuar um pouco mais isso que você contou para mim. Eu fiquei felizão, porque me identifica muito com a Funil, inclusive. Uhum. Vamos lá, então. Dentro dessa busca de entender como é que uma história funciona, por quê, e principalmente, por que uma história funciona, né? Eu venho numa pesquisa de muitos anos em torno disso, assim, como é que eu estruturo a narrativa, o que significa, o que são os pontos da narrativa importantes, como é que eu desenvolvo um personagem, né? Como é que eu construo uma cena, por que uma cena funciona, por que não funciona, o que deixa uma cena longa. E isso não vale só para um filme, isso vale para um texto, isso vale para um quadrinho. E essa pesquisa toda acabou me aproximando de uma escola lá do Sul, em que eu cheguei a fazer a formação com eles de 1 ano, e fui convidado depois para dar aula nessa escola. E lá eu tô dando... São módulos, né? E o nome da escola é bacana, né? Metamorfose, que chama a escola lá do Sul. Né? Chama Metamorfose. E a gente, enfim, está desenvolvendo esse trabalho. Assim, é um processo de módulos, e são módulo de oficina de construção de cena, filme infantil. Por que o filme infantil, por exemplo, por que a gente vai assistir a um filme da Pixar e gruda e conhece os personagens e canta música e sofre, e chora e gargalha, e às vezes numa série de TV você, sabe, você não, a criança pequena ali, você não consegue, né? O que diferencia? Qual que é o grande barato? Isso tudo é técnica, né? Assim como na publicidade a gente usa técnica para fazer as histórias, para fazer os trabalhos, a gente tem técnica para esses outros projetos. A jornada do herói seria uma técnica? A jornada do herói é uma técnica de estrutura de história, mas só que ela é muito famosa, né? Mas ela é só uma, entre várias possibilidades de estrutura, né? A técnica, no caso, de você conseguir ter habilidade com estruturas de história, né? Então, a jornada do herói, ela vem e ela marcou bastante, ela foi muito difundida, e hoje é até assim, tem gente que fala, poxa, mas a jornada do herói, todo mundo já sabe como é. Sim, todo mundo já sabe como é. Mas você tem várias possibilidades, né? E ela bem usada, se você entende a estrutura, se você entende a técnica, você consegue brincar com aquilo. Então, você consegue ver vários filmes que funcionam bem também, mesmo usando ela. Fala, engraçado, João Vitor, tem 14 anos, meu filho, essa semana estava estudando, ou desde semana passada, estudando a Jornada do Herói. Olha só, 8ª série. É isso. Já tá... É isso. É isso mesmo. É dessa forma que está difundida. Já todo mundo já sabe. A jornada do herói é muito clássica, que vários filmes, várias pessoas usaram, tipo a Marvel principalmente. Sim, não, ela é muito usado. E eu acho que é bastante usado hoje em dia também porque gera identificação, né? Você se vê num lado do herói, você se vê do lado do vilão, e toda aquela história contada. Vitinho, o que é importante, assim, uma coisa, quer dizer, não é o que é importante, mas uma coisa que é importante da gente compreender, e isso eu acho muito legal, você ter assim, o João Vitor, ele tá na escola e estuda isso. A Malu, que tá com 12 anos, cara, ela já vê estrutura de história, ela já começa, sabe, na escola. Sim, isso sim. É maravilhoso, né? A gente ter a molecada... Traz pro currículo escolar. Cara, é maravilhoso Genial, isso. Genial. E aí, o que a gente precisa entender é que a gente, às vezes, faz uma leitura confusa do que é
o uso da técnica, né? Fala assim, não, ele usou a jornada do herói. Só que a gente tem que entender que a jornada do herói, ela não foi uma invenção que a partir daquilo criou... Ela já foi usada Não, como referência de outro. isso, na verdade, a jornada do herói é assim, cara, o Campbell quando olhou, falou, cara, mas peraí, isso aqui são comuns nessas histórias todas. E aí, a partir daquilo, isso já estava na história, né? Essas estruturas, elas já estão na história. Ele ligou os pontos. Exatamente, ligou o ponto e deu um nome pra coisa. Deu um nome pra coisa. Né? Desenvolveu e tudo mais, mas é isso, é você entender que a história, ela traz uma estrutura básica. A identificação que você fala, ela existe porque a história tem pontos-chave que fazem com que a gente se identifique com ela, né? É, perfeito. Makoto, estão perguntando qual é o teu Instagram. Makoto Studio BR. Dani Linda, Makoto Studio BR, tá? E já temos uma pergunta no YouTube. Seja muito bem-vinda, Maria Dorvalina Silva. Olha aí. Já ouvi esse nome. Maria Dorvalina Silva eu conheço, Makoto. Quem é? Minha querida esposa. Que situações permeiam seus momentos mais produtivos de criatividade? Seja bem-vinda, esposa do Makoto. Ela sabe, porque as coisas que ganharam prêmio, as coisas que eu fiz que ganharam prêmio, eu geralmente estava ou de férias ou estava com a minha família. É engraçado, assim, as coisas de maior sucesso eu criei quando eu estava ou com meu filho, ou com minha esposa, ou no sítio, lá onde os pais da Dorvalina moram. Lá eu Amarro em roça. É, Abraço, Pedro Gontijo, seja bem-vindo. é isso. Nas viagens que a gente faz aqui, essas pequenas viagens aqui no Cerrado, né? Então, aquela máxima de que para você fazer uma boa criação, você precisa estar num ambiente bacana, talvez seja... Sim, Funcione bonitinho para gente. você. Funciona. O pulsar a vida, você viver a vida intensamente, é fundamental para você fazer uma coisa realmente encantadora. É isso. Eu acho interessante, né, Makoto? Porque, assim, tentando juntar essa questão que você colocou, né, da criatividade, do ambiente e tudo mais. Essa criatividade profissional, né, a gente aprende uma série de técnicas, a gente aprende uma série de recursos para acessar essa criatividade. Sim. E uma vez que você tem consciência Que é um disso... grande diferencial da nossa geração. Claro, porque a gente estudou muito isso. Muito né? mesmo. Você resolve os pepinos num tempo rápido, porque você já Exatamente. viveu tanto aquilo. Exatamente. E isso, assim, quando você tem consciência desse processo, né, você consegue se permitir mais, viver mais esses momentos, sabe? De, vamos pra roça e a gente vai pra roça e bate papo e tudo mais. E a partir daquilo a gente tem um processo introjetado já, assim, tá ali. E a gente direciona pro Cara, eu processo falo criativo. muito isso na Funil, na minha aula da Funil, que é assim, observar acima da média tudo que você está vivenciando ali, porque você sabe que você tem que fazer uma entrega. E, de repente, num momento desse, de família, de qualidade mesmo, de tempo de qualidade, automaticamente você já vai ver uma situação que pode startar uma possível ideia. A gente viveu já isso várias vezes, a gente tá junto já, eu e Makoto, no trabalho, já tem o quê? Uns 6 anos? Sim. Mais ou menos. Uns 6 anos, mais ou menos, a gente começou uma produtora, né, a nossa produtora, que hoje chama Mesinha Amarela. Somos eu, Makoto e o Please Know. E a gente foca em conteúdo para criança, né? Conteúdo para infância. E a gente tem muito esses momentos de, cara, vamos alugar um chalezinho, vamos pra roça, vamos acampar, vamos dar um rolê no meio do mato e tudo 6 mais. anos juntos, fiz uma pesquisa aqui. 6 anos juntos. Bodas de açúcar ou bodas de perfume? Olha aí, bodas de açúcar ou de perfume, ou mistura os dois Os dois. e bota gelo. Bota... E aí, assim, a gente consegue, com esse processo, indo, né, vamos fazer uma comida, vamos ter um momento legal juntos, e a gente consegue, cara, desenvolver muito esses momentos, assim, essa coisa da observação, de, tá no cerrado e olha e fala, essa semente, esse galho, isso aqui, e daqui a pouco a gente tá falando de um personagem, de uma possibilidade de falar sobre aquele ambiente de uma outra forma. Como mais eu posso falar desse espaço? Perfeito. Né, do cerrado, das questões ambientais, ou das emoções, como é que eu toco, né? Como é que eu converso com a criança sobre esse tema específico. Então isso vem muito desse papo do dia a dia também. E legal, aí você já tocou no assunto que a gente vai entrar no tema principal dessa
desse bate-papo, né? E bacana de falar, galera, ó, você que é redator, você que gosta de escrever, esse podcast é pra você. É isso aí. Total. É isso aí. Ah, pô, eu não quero trabalhar em agência, ou eu quero trabalhar em agência. Tudo que for falado aqui, com certeza você vai Não, isso saber. é pra qualquer situação, Pra né, qualquer mano? situação Pra na qualquer vida, situação, né? é. Pro diretor de arte, inclusive, cara, hoje o cara tem que escrever e ler, escrever e fazer a parte gráfica e entender que faz parte do processo, né? É porque é um entendimento, né, cara? É a formação do teu universo cognitivo, né? Quando você começa a compreender essas múltiplas possibilidades de olhar para um mesmo problema, uma mesma situação que seja, você entende o tanto de ferramenta que você tem disponível. Possibilidades em você. aumentam. Exatamente. Aumentam. Entrando nesse assunto, né? Vamos lá. O grande projeto que tá rolando juntos, né? Que é a coisa do entretenimento voltado para o público infantil. Uhum. Então É isso. sintam-se à vontade para decupar o assunto aqui. Eu vou só fazer aquelas perguntas do meu amiguinho aqui. Seu assistente, do assistente. O meu assistente virtual aqui, Siri Chat. Vamos lá. Quer começar com pergunta ou quer começar com a gente falando? Não, pode ser. Explana o que é o projeto e a gente Tá, vai... bom. A Mesinha Amarela surgiu tem 6 anos, né? Na verdade, não surgiu já a Mesinha Amarela, surgiu com um encontro nosso num evento desses de conteúdo. E a gente tinha uma afinidade, a gente já se conhecia desde a época de faculdade, tinha uma afinidade em relação ao tipo de coisa que a gente estava indo lá apresentar. O Makoto com os projetos dele da época, eu estreando ali no mercado de conteúdo com alguns projetos, mas a gente via que era conteúdo para criança, que tinha uma pegada de diversão, assim, de ser uma coisa divertida para a molecada, mas que também tivesse uma sensibilidade para questões de fato relacionadas à infância, né? Importantíssimo. Pra gente, sim. Pra gente, muito importante, né? A gente sempre buscou isso em todos os nossos projetos. Uhum. A gente tenta aprofundar muito as pesquisas, as conversas com especialistas, para trazer abordagens que possam, de alguma forma, servir de subsídio para a criança. Para ela lidar com uma situação, com uma emoção. Porque é importante, a criança aprende muito quando ela assiste, né, desenho, as séries, os filmes, tudo mais. É entretenimento? É entretenimento. 100% do tempo? 100% do tempo. Mas ela termina o entretenimento e ela sabe lidar com um amiguinho que está com um problema, ou ela com um problema. Então isso pra gente é muito importante, né? Ou questionando. Ou questionando, tá aí. Exatamente. Eu acho que nessa geração questiona mais até, né? A gente, o Makoto deu uma risada porque a gente está com um projeto agora, finalizando o desenvolvimento dele, que é justamente isso. Ele é um projeto de filosofia para criança, né, para a infância. E a nossa ideia com ele não é dar resposta, é fazer a molecada se perguntar e, né, assim... Né? Imaginar outras possibilidades. Porque hoje, para as crianças, está tudo tão digital que às vezes vira um automático. Né? Fazer as crianças... Muito passivo, né? Muito pronto. É muito Ela só tem pronto, é resposta. muita entrega, Muito pronto, né? é. É muita entrega. Uhum. E às vezes, quando você precisa que ela explique, ela não quer explicar, ela já está tão acostumada a receber pronto. Eu vejo pelo Romeu fazendo os deveres de casa, a gente fala assim, fale mais sobre esse assunto. Não quer. Né? Não quer. Então, assim... E a gente vem de uma geração que tinha que escrever tudo. Uhum. Sim. Né? Então, é muito bacana essa visão e essa percepção que vocês já têm, né? Que vocês juntos já dividem. Sim, né? sim. De ter essa preocupação de trazer a criança para um raciocínio lógico do assunto. É um olhar quase filosófico mesmo, né, para a vida, né, assim, porque é o questionar, é o olhar as coisas e falar assim, tá, isso que eu tô vendo aqui é assim, mas e se não fosse só assim? Como mais eu posso ver isso aqui, né? Que usos outros eu posso ter desse espaço, desse ambiente, dos objetos, né? Então é um pouco dessa coisa da brincadeira com a criança mesmo. E a criança já tem isso por instinto. Você tirar todos os eletrônicos de uma criança e deixar ela na sala ali, bicho, não dá 5 minutos, ela tá roendo tudo, fazendo coisa e tudo mais, porque é isso, tá nela, né? Assim, esse explorar está na criança, né? Então a gente veio perdendo a paciência, o tempo, né, com as crianças. Então é importante resgatar isso, é importante ter Sim, com e certeza. viver esse momento com a certeza. criança, com a infância, aprender com aquela criança. E que se tá ali. envolver com ele nesse processo, né? De estar junto ali brincando. Sim. Pô, Makoto
cara, pelo pouco que ele falou, já vi que é um paizão babão. Sem dúvida. Nem eu. Demais. Total. E aí, já existe esse projeto que já tem um filme, um curta rodando. Isso. Mesinha Amarela, a gente já tem um projeto que recebeu um patrocínio da Petrobras, que é um curta-metragem chamado Pioink, que tá no YouTube. É esse que a gente vai mostrar? A gente pode Sim, mostrar o trailer pode dele. Um trailerzinho. Né? Quer mostrar agora? Manda ver. Bora? Manda ver. Bora, Esse é o Vitinho. Pioink, é a história de um passarinho e de um porquinho. Tem som, tá? Aí. Acho que a gente não ouve aqui, mas eles ouvem em casa, né? Tá bom. Pra você que tá ouvindo, vai lá. Ó, o que vocês vão ver agora é o trailer de Pioink, que é uma história de um porquinho que encontra um passarinho que tá perdido, caiu do ninho. Que bonitinho. Pra pré-escola, né? Isso, Massa. pra molecadinha bem pequena mesmo. O detalhe é que o nosso amigo Pi, o passarinho, ele não tem uma asa, né? E eles então vão viver uma aventura porque o Oink precisa levar o Pi até a casa dele, que fica lá em cima do IP amarelo. E ele só tem uma asinha. Só tem uma asinha. Então tem toda a questão, né? Esse projeto, o projeto Pioink, ele nasce de um desejo nosso de falar sobre empatia. Né? A gente queria falar sobre empatia com as crianças. E aí isso juntou com uma música que o Túlio Borges fez, apresentou para o Makoto. E já tem a inclusão também, né? Do bichinho só com uma Não, asinha. é totalmente Total. isso Proposital. intencional desde o início, porque a gente queria, de alguma forma, trazer esse tema, né? E aí a música do Túlio inspirou a gente nos elementos, nos personagens, e a gente começou a trabalhar nesse projeto. Hoje a gente tem esse curta lançado, e ele é também a gente está desenvolvendo uma série de clipes musicais, em parceria com a Plural, que é a turma lá de Goiânia, e em parceria com o Astraus, que é do Sacha. Então, assim, a gente conseguiu juntar vários parceiros para um projeto que a gente acredita muito nele. Então, a gente está desenvolvendo uma série musical, uma série de histórias, né? E tem um monte de surpresas, de exposição, de um monte de coisa que a gente tá montando, né? Cara, que bacana que vai virar um enxoval, né? Um enxoval de várias coisas juntas. Isso veio muito da publicidade pra gente. A gente sempre que pensa os projetos, a gente pensa eles já como várias possibilidades, né? Assim, eu não quero fazer um curta, eu quero fazer um curta como chamariz pra isso, pra isso, pra Cara, isso. sensacional, Então, a gente faz porque isso é com coisa todos de os você projetos. olhar, como se reverberar uma boa ideia Exatamente. em formatos diferentes, né? Sim. Esse outro, que é o Pipe Caracol, que é pra molecada mais velha, que é o de filosofia pra criança, ele já nasce assim também. A gente está terminando de desenhar o desenvolvimento da série animada em 2D, mas ele já tem um jogo sendo trabalhado, já tem livro, entendeu? Então a gente já está trabalhando em várias outras mídias também e outras possibilidades dentro do mesmo universo. É legal que vira um pacote onde ele se completa, né? Você vai vendo as peças se completam do ponto de vista de trazer essa é a mais ideia. conteúdão Essa é a mesmo, ideia. né? Na verdade, o que a gente quer fazer é que seja infinito, assim, que ele gere mais coisas, porque, cara, o mundo traz muita novidade. Você estava falando da tecnologia, a tecnologia está vindo e a gente pode criar isso também para eles, né? A gente Claro. é sempre assim, sempre trazendo uma novidade, uma nova forma de interagir com essas crianças dessa próxima geração. Super ativas, Super. né? Ativas e conectadas, né? O tempo inteiro. E até... Josimar, abraço pra você, meu irmão. O cara que fez a chapinha na minha barba. dentro dessa coisa, né, das novidades, das possibilidades, a gente reserva tempo do nosso dia a dia regular, da nossa agenda, para conversar sobre essas novidades. A gente não está falando do dia a dia do trabalho, a gente está falando assim, o que a gente vê? Como é que a gente consegue usar essa tecnologia nova que chegou? Como é que a gente consegue usar essas possibilidades? Como é que eu trago isso para o universo, para o entretenimento da criança? Ressignificar a parada. Como é que ressignificar e também explorar novas possibilidades, né? Assim, como é que eu trago isso? Como é que eu trago inteligência artificial para conversar com a molecada?
Né? Assim, como é que eu apresento isso? Que é essencial. Claro, óbvio, assim, não adianta eu brigar com a inteligência artificial, isso está posto, né, assim, eu preciso entender como usar e como usufruir isso de uma maneira mais saudável, mais interessante para o dia a dia, né? Então já vou meter logo isso. uma pergunta. Do ChatGPT, manda. Da inteligência, da Eu inteligência vou pegar o meu aqui para ele artificial. responder, ele conversa. Como é que vocês escolhem os assuntos dos filmes para as crianças para que sejam importantes e interessantes no dia a dia? Bom, Essa tá fácil. Não, essa é difícil, porque é difícil dizer que vem de dentro, né? Vem de dentro. Olha, a gente tem, além de conversas sobre novidades e tudo, a gente conversa muito sobre educação infantil. Né? a gente Por acaso, divide a muito. gente Eu sou divide pai, muito. uma conta é pai, a gente divide muito mesmo, Cara, conversa muito sobre é isso. Né? sensacional, porque os dois vivem experiências Sim, parecidas, Próximas. próximas, né? E o João Vitor e a Malu são amigões, né? Desde Massa. pequeno. já viajaram juntos, sabe assim, Massa. amigos mesmo, assim. Uhum, Então uhum. é isso, a gente convive muito, né? Então a gente troca Então, muito mesmo. nesse caso, a observação acima da média faz total sentido, porque Sim, vocês têm dentro, sim. do dia a dia de vocês, da vida de vocês, É. o melhor universo ali para ser observado, que é a própria... Mas até Criança. nisso a gente chegou a expandir. Eu queria que uma coisa completasse essa frase, aí eu vou falar das oficinas que a gente fez com as crianças. Oficinas de De narrativas. Porque houve um momento que a gente queria trazer um pouco de protagonismo com as crianças. Que as crianças, peraí, a gente sempre vive fazendo coisa para elas, mas às vezes elas têm imagens tão incríveis, né? O João Vitor me trazia tantas coisas assim, e se isso fosse desse jeito, né? E cara, eles questionam mesmo, né, cara? Assim, eles Quanto Vai lá mais na novo, lata. então se melhor. se né, você assim. deixa ele sem distração, né? Eu nem digo eletrônico, mas é distração mesmo, né? Sem distração. E por um tempo, você tiver paciência, ele vai começar a trazer coisas que, cara, são incríveis. Isso dá história. Isso E dá história. Sem sabe? distração, mas também porque a gente fez algumas experiências já, Maurão, assim, a gente fez umas oficinas com a molecada, a gente juntava uma molecada, falou, olha, tal dia, a gente espalhava com os amigos e tudo mais, a gente vai juntar a molecada para falar sobre stop motion com eles. Legal. E é muito interessante, porque a nossa proposta era assim, eu não quero pegar a criança para fazer assim, a gente vai fazer assim, 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 para vocês fazerem um filme. Não, é assim, o equipamento, nossa proposta era, o equipamento tem que ser uma coisa simples, ou seja, celular, aplicativo gratuito. Se o celular tem que ficar aqui, vai gruda com um cabide de fita crepe na parede, é uma coisa para poder a criança replicar fora dali. Então a gente dava o ferramental, mostrava como que usava e largava. E, cara, as histórias que a gente conseguia nisso eram divertidíssimas. Cada um fazia uma leitura diferente, né? Completamente. E aí a gente tinha, assim, eram muitas crianças. A gente conseguia fazer oficinas com 25 crianças, né? Assim, então, era muita criança mesmo. Então, a gente tinha que dividir em grupos. E aí, cara, eles se entendiam. E era o morango e o rato astronauta contra o foguete de sorvete, que não sei o quê. Cara, e é Acabava isso. todo mundo no liquidificador. Assim, sabe? É isso, manda ver, assim, umas histórias maravilhosas. Então, assim, se a gente para de impor para a criança, porque muito da irritação que eu vejo do adulto com a criança, é porque a gente quer impor um ritmo, uma pressa. Uma leitura que é sua, né? Que é sua, não é da criança aquilo. Então, quando você deixa ela e aceita que aquele tempo, aquele momento é dela, cara, é muito rico, dá muita coisa, sabe? Brilha muito. Então, um pouco da resposta é isso. Parte dos processos vem dessa observação, de observar a criança, não só as nossas crianças, mas observar a criança mesmo, sabe? Olhar, quando você vai buscar sua criança na escola, fica olhando, cara, vê o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando. A gente já consegue observar isso. Como são diferentes. Exatamente. E aí, quando a gente fala profissionalmente da questão da criatividade, é você entender que a tua observação ela não vai morrer ali. Ela não vai morrer numa risada porque a criança fez aquilo. Aquilo vai para uma conversa que vai, entendeu? Que a gente vai tentar alimentar essa conversa para que gere alguma coisa. Então,
as ideias, os processos vêm de um trabalho sendo feito, de uma observação ativa, muito ativa, e de uma elaboração do que foi observado. Né, assim, muito em cima disso mesmo. E, óbvio, muitas vezes de angústias próprias, de questões próprias. Cara, eu quero falar sobre isso aqui me chama atenção. Sim. A acessibilidade. Poxa, a gente precisa ter um personagem que está dentro do espectro de autismo, dentro dessa série do Pion, que tem um personagemzinho que a gente queria um personagem que estivesse dentro do espectro de autismo. Então, a gente vai lançar daqui a pouco um personagem que é isso, ele está dentro do espectro de autismo, ele não gosta de barulho alto e ele se esconde quando tem muito barulho. Né, assim, a gente tá trabalhando, é um desafio fazer isso para criança. É desafio, porque em algum momento elas vão se identificar e vai passar a ser mais suave, até o próprio entendimento, né? Essa é a ideia. Então, Seja bem-vindo, Vitor Alberto. Então, Meu irmão, essa história que pensa o nas Alex falou, na perguntas. verdade, virou o propósito da mesinha amarela. A gente trabalhar com assuntos e com coisas que realmente tragam uma coisa boa para a criança. Virou um propósito. A gente não quer pegar qualquer coisa. Né? A gente tem uma seleção, aliás, mesinha amarela, porque a gente tinha uma mesinha amarela dentro do tamanho aqui, ó. de um Desse tamanho, assim, a mesinha no escritório. Era uma mesinha amarela, assim. A gente desenhava em cima dela, não de vidro, assim, bem bacana. O brainstorm na mesa, a gente precisa pensar no nome dessa mesa. Exatamente, precisa pensar no nome da empresa, né? Tipo assim, Era isso. olhando pra mesa. Era isso. Cara, e aí, no começo eu trouxe vários projetos, o Alex tinha trazido vários projetos, o Please No também tinha ideias e tinha mais gente. E a gente discutia nessa mesa amarela e acabava com ela. Não, e isso aqui? Não, já foi feito. A gente trazia referências, não, mas Até a gente... hoje, né, a gente faz isso. Né? A gente faz e bate. Aquele que sobrevive, aquele que bate no coração, não, esse eu quero fazer mesmo. Porque tem um ponto, né, Makoto, que é importante, Mauro, eu acho que é importante isso para alunos, a galera que está estudando. Presta atenção, galera. Olha a dica, hein? Porque é mesmo, assim, é a coisa do apego. Quando você está Nossa, começando, isso você é está uma- muito apegado ao que você cria. Isso é ruim demais. Mas é muito difícil no início mesmo, né? Porque, cara, o esforço que você faz para criar aquilo é muito grande. E aí a gente tem, nesse início, uma dificuldade de separar o que é você do que é aquilo que está sendo criado, Entendi. né? E a maturidade e a experiência traz isso. Então, hoje a gente fala assim, cara, não adianta eu defender e eu falar, ô, Mauro, não, seu projeto tá legal. Se eu estou vendo questões que têm que ser trabalhadas ali. Não adianta eu esconder. Por quê? Porque na hora que eu sentar para vender esse projeto, o executivo que está ali, que analisa 100 projetos bons por mês, sabe assim, ele não vai ter dó. Ele não sabe quem é o Mauro, não sabe quem é o Alex, uma coisa, não sabe. Ele está olhando um projeto, se é comercial, se não é comercial. Então ele tem que estar muito bem estruturado. A gente vivia muito isso na Funil, porque eram 6 aulas, 4 de muito conteúdo intenso, 5º era de briefing e o 6º era de apresentação de campanha real para cliente real. Então os alunos chegavam lá achando que era a melhor campanha da vida deles, porque foi a primeira vez que eles podiam sentar, Claro. diretor de arte, redator e tal, e fazer uma agência acontecer com o trabalho dele. E os caras chegavam lá e blá, 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 blá. Só que você fala assim, gente, essa foi a primeira ideia, tenho certeza. E eu falava pros caras assim, por favor, sejam honestos. Né? Estão aqui para aprender e a gente tem isso, que falar claro, para eles claro. que faz mais 15. É isso. Né? Tipo E o isso. nosso processo é esse também. O roteiro de Pioink que tá no ar, tá no YouTube. Pioink no YouTube, hein, gente? Tá Pioink completo, é só ir lá e assistir. O roteirinho que tá lá passou por 9 versões. Olha aí. 9 versões de um filminho para criança. Entendeu? E todas elas muito discutidas, né? Assim, é um A processo gente teve um intenso. script doctor, um cara incrível. Que Roger legal, Kiss, a gente até agradece. Valeu, Que- Roger. Foi bom demais. E que a gente aprendeu muito. A gente sempre tem muito a aprender Qual nessa que era o área. papel dele? Script doctor. Era o cara que... É Corrigia, o seguinte, Ele Mauro, leu o roteiro. a gente e- fez o roteiro, apresenta para ele, ele lê e ele traz um retorno sobre aquele roteiro. Fala, olha, acho que isso aqui tá interessante, isso aqui tá frágil, será que vocês querem falar disso? Ó, isso aqui dá uma leitura que é assim. Mas talvez para criança nessa idade que vocês queiram, seja mais interessante você conversar. Era o aqui por doctor aqui. do Pitaco. É isso. É um isso. doctor. Mas é isso mesmo. Então ele fez umas 2 leituras, né? Longas, Sim. reuniões longas com a gente.
E foi muito legal, assim, pelo menos pra mim foi muito Visão bom de na fora, época. né? De fora. Sim. Ele é um cara de São Paulo, responsável pelo Turma da Mônica. Turma Só da isso. Mônica, Ninjin, vários projetos grandes. Vários cara. projetos Ah. enormes, bigs. Ele é o master. E foi muito legal, porque a gente já vinha desse processo, Mauro, em que o que a gente espera é isso mesmo, é que você destrua o projeto, destrua no sentido de, cara, de deixar sobrar só o que vale a pena Exato. no projeto. exato. Quando a gente fala de destruir, é isso, assim, deixar sobrar só o que vai brilhar ali, porque a partir daquilo a gente consegue elaborar e trabalhar e fazer, cara, aqui funciona. Abraço pra minha cunhadinha Márcia Guerra. Então, Márcia Guerra. Entrou aqui, tá aqui boa. assistindo Ribonde e Makoto. Seja bem-vinda. Beijo. Cara, demais. E é apaixonante porque falar de criança, né? Tratar com criança e entender que você tá projetando um futuro melhor pra ela. Sim. Pra uma Todo geração inteira, na verdade, né? Mauro, é assim, isso é um assunto longo, assim, tipo, rende mais uns 3 podcasts, já pode deixar agendado. Parte 1. Porque assim, cara, primeiro, são algumas questões, né? A primeira é o seguinte, a gente não pode pressupor que a gente vai entregar uma verdade para uma criança, né? Assim, você vai entregar uma visão de mundo, a tua visão de mundo, né? Óbvio, a gente pesquisa um monte para tentar deixar aquilo de uma maneira mais tranquila possível, que seja, né, burilado, trabalhado ali, né, assim, mas não é uma verdade, a criança vai pegar aquilo e vai se apossar daquilo, é dela, aquele filme, aquela música passa a ser dela e ela vai ler aquilo e jogar aquilo de volta para o mundo do jeito dela, Sim. né? E isso é maravilhoso, quando você vê a criança fazendo isso, cara, é mágico, né? Uma leitura totalmente diferente do que você imaginava que Quantas fosse. vezes você já não viu criança fazer isso? Você assiste um filme com a criança e ela fala um negócio que você não tinha pensado naquilo e é a leitura dela. É. E às vezes você vai até... Já vi isso acontecer, a gente fala, querer corrigir. Não, mas não é isso. Eu falo, cara, como não é isso? É isso, ela leu isso. Você que não Não é pra entendeu. você. Não é pra você. Você entendeu diferente. Exatamente. Então, essa coisa do respeitar a criança mesmo, entender a criança nesse sentido de respeitar que você não tá dando uma verdade para ela. Quando a gente faz esses projetos, nossa, a gente evita querer empurrar uma... Sabe? Não é assim, cara, é experiência, é deixar ela curtir aquilo e ver o que ela leva dali, o que ela fala, né? Interessantíssimo isso. Dá um frio na barriga às vezes, mas é isso. Eu acho que tem esse medinho, né? É É. gostoso porque você sabe que você tá num território ali que precisa ser muito autêntico, né? Uhum. Mastigado para a criança poder digerir, mas que de repente vai virar um bolo gigante muito mais gostoso do que você entregou um bolinho pequenininho, né? Cara, e essa coisa, né, da gente não ter medo de falar sobre qualquer assunto com criança. Criança aceita qualquer assunto. Você tem que entender como falar, né? Assim, até onde você vai, o que você fala, mas o assunto não tem limite. Se você for perceber os filmes de animação, né, mainstream, assim, os da Pixar, por exemplo, cara, os assuntos são os mais incríveis do mundo. Criança que perde mãe, pai, acidente, Frozen, por exemplo, né, da DreamWorks. Frozen tem uma cena que eu acho poético, assim, que é a morte do pai e da mãe da Elsa, eu acho maravilhoso, cara, é uma onda. É um navio no mar e sobe uma onda, desce e não tem navio mais. Sensacional. Cara, é lindo aquilo, né? Sensacional. Ou de uma maneira super Conceitual. violenta, como é no Procurando Nemo, em que começa o filme com o Marlin perdendo por um ataque de barracuda, perde a esposa, todos os filhotes e só sobra o Nemo, né? Que tem uma nadadeira deficiente. Cara, a cena é fortíssima. E é pra criança. E é pra criança. Né? Então a gente não pode ter medo de assunto com criança. Às vezes a gente tem medo, não, isso não pode falar. Calma, é o jeito de falar. É o jeito de apresentar. É como, né? Na nossa história tem isso. Cara, tem momentos tensos na história. Tem ataques, tem, sabe, assim, tem fome. Repete, dá pra colocar o endereço, Vitinho, eu consigo colocar o link na descrição. na descrição? Coloca lá. Mas Mas que é legal pra Pioink galera. completo. P-I-O-I-N-C. Pioink. Lá no YouTube. Ou então Pioink. acha a gente no Instagram e fuça lá, manda quando mensagem. terminar a live aí vai estar na descrição. Beleza. Bacana, Massa. bacana.
Essa parte aí eu acho que remete muito à comunicação, né? Porque hoje em dia a comunicação é isso, né? Não é como você fala, mas sim como o outro entende, né? Então eu acho que você fala muito nessa parte de passar a mensagem para a criança, mas como ela vai entender essa mensagem. Uhum. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é uma questão, é uma preocupação nossa constante. E ao mesmo tempo é isso, é um jogo, né? Assim, como é uma mão dupla, não tem jeito, né? O outro é ativo, o outro participa da história. Então é um momento do frio na barriga. Não, e é Uma legal, coisa cara, eu vou contando essas coisas, vai me lembrando da Funil lá atrás, né? Que essa troca de você ter muita experiência de um lado e ter o novo do outro lado, Uhum. né? A gente pensa que a gente está só passando, mas na real a gente está se alimentando muito mais das reações do lado de lá do que você entregando do lado de cá, né? E talvez isso seja consequência, boa consequência, da gente ter de termos muitos jovens hoje corajosos em montar startups, em participar de processos de pitches. A gente estava conversando sobre isso, Makoto estava comentando ali, da geração que está chegando agora na educação, né? no mercado, né? Com seus projetos, com as suas ideias, e com muito mais coragem de comprar né, comprar uma ideia, um conceito e apresentar de forma verdadeira. A gente, na geração, quer muito mais. Pô, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que o cara vai entender? Mas a gente vem de uma geração, Maurão, em que você teve vários acertos na tua carreira profissional. E aí, às vezes, te marcavam por conta de uma coisa que saiu errado. Ou que não saiu como planejado. Pode Era crer. muito marcado. É tipo goleiro, né? Hoje eu percebo uma suavidade maior. É uma percepção, posso estar enganado. Né? Isso é absolutamente mas subjetivo. Eu assim. também percebo. Eu percebo que é tudo mais leve. É uma coisa um pouco mais suave em relação a isso. Assim. Eles estão mais desencanados. Então tudo bem Tu errar. não tem vergonha de falar uma coisa fora do contexto. Talvez a superexposição de rede social seja um ponto positivo em relação a isso. Porque a gente está tão acostumado a ver os vídeos, os memes, as brincadeiras do errado, do fazer errado, do fazer papel de bobo, né, na rede social, que tá tudo bem eu fazer isso numa reunião, tá tudo bem eu errar, tá tudo bem eu fazer uma brincadeira, sabe? Eu acho que pode ter um caminho, uma conversa aí. Eu lembro que o Romeu, por uma época, ele era bem pequenininho e falou assim, pai, eu quero trocar meus brinquedos, quero brinquedo novo, eu quero um brinquedo novo. E aí a mãe falou assim, daí ele falou, não, mas você tem um monte de brinquedo, meu filho. Teu quarto tá cheio de brinquedo que você nem usa mais. Cara, ele tomou a iniciativa de pegar os brinquedos, botar o preço, R$1, R$2, gravar o vídeo e falar, pai, publica pra mim, que vou vender meus brinquedos pra comprar um brinquedo novo. É isso. Saca? É isso. E ele vendeu tudo, escrevendo errado. É isso. Sabe? Falava errado. Mas tava lá o brinquedinho. Por que você quer vender? Eu preciso comprar um brinquedo novo. R$1. As pessoas compravam só pra... Não precisa entregar não, Romeu, vende de novo. Mas tu vê que é a coisa da verdade, né? Sem medo de querer fazer, de chegar. É bem isso. Pô, eu já tô apaixonado pelo projeto de vocês, pelo viés que vocês escolheram de trabalho, que diretamente impacta na vida da criança ali na frente, como postura, né? Como formação mesmo, sabe? De base para a pessoa, para que ela chegue ali na frente, ela consiga alcançar um objetivo de forma mais rápida. Sim, o projeto, o Pipi Caracol, né, que é o projeto de filosofia para criança. A gente desde o começo colocou, cara, eu não quero aula de filosofia, não é isso. É um projeto para que a criança lá na frente, um dia que ela se depare numa situação daquela, que é uma questão, porque a gente pautou, todos os episódios são pautados em questões filosóficas estudadas ao longo da história da humanidade. E aí a gente pautou e falou assim, cara, um dia que a criança se deparar diante disso, ela vai falar, nossa, tinha aquilo no desenho que eu assistia. E lembra. É isso. E lembra, claro que lembra. E é isso, a gente quer isso. A gente quer que ela tenha essa sementinha ali. Né? Não quero dar uma aula, de jeito nenhum. Eu quero que ela se divirta. Ela já e que vai um dia ter ela essa fale, parte da "Nossa, aula lá na passei por frente, isso." né? Ela tem que ter lembranças bacanas ali atrás para que elas possam responder de forma mais É isso. suave, né? Exatamente. Sim. E o do Pion que é para que ela viva experiências diferentes do diferente da pessoa. Da empatia, né? Empatia, né? Não importa se é um passarinho ou se é um porquinho. Não importa se tem uma asa ou não. Não importa se é gago ou não. Não importa
Autismo, Sim. uma deficiência, não Sim. importa, o outro é diferente. A gente fala muito uma frase nesse projeto do Pioink, que é assim, ninguém é igual a ninguém, e tá tudo bem. É isso, esse projeto pra Muito gente bom. é isso, né? Assim, são bichos, crianças diferentes que convivem, e aprontam, e brincam, e erram, e tem medo, né? E, enfim, vão explorar o Cerrado, ele se passa no Cerrado, e são aventurinhas dessa turminha. Eu vou sair um pouco do assunto, mas vou voltar ali na frente. Queria que O ChatGPT mandou alguma coisa. tô- aí. ChatGPT pediu pra atualizar aqui. Modo Tô avião aqui. brincando, tô brincando. Fala. Makoto, na hora que eu tava fazendo a descrição do que a gente falaria hoje, Aham. o Ribonde mandou lá os prêmios, É, né? Tá. Eu até peguei e falei, vou juntar tudo e vou botar num saco de pão só. Depois eu explico. Saco de pão é piada interna, galera. Saco de pão não pode ir pra real, não dá pra explicar, não. E aí ele falou, não, Mauro, são prêmios diferentes. Eu queria que você falasse rapidamente sobre os prêmios internacionais que você já ganhou, cara, com o teu trabalho. tá. Bom, nesse... E assim, os dois prêmios são japoneses. Não, tem Não? um é alemão, né? Genesis Prix, e o outro é no Japão. No Esse- Japão não tem nada a ver com a família, não, né? Não tem, Tipo- inclusive Falou assim, pô, meu sobrinho tá aqui, ó. nessa edição de 50 anos do Japan Prize, já são 50 anos Caramba. de premiação, Bacana. eles primam pela qualidade educativa do conteúdo. Total É. o que vocês fazem. Isso, exatamente. E esse trabalho foi uma coprodução da Bebelume com a gente, né? E a gente é um trabalho com indígenas, né? Onde a gente foi filmar no Xingu. E esse prêmio foi Fala o nome do projeto, fala o nome do projeto. chama Quat e Iaú, né? Os bebês heróis do Xingu. Esse é o nome. Bebês heróis do Xingu. Ó, Romont Williard, que conversa boa com esses dois ícones da animação brasilienses. Abraço, Roma. Abraço, Roma. Dani Guerra manda palmas. Bate palmas. Linda, minha esposa. Carlinha, seja bem-vindo. Vamos lá. Né? E é quase um Oscar da área de entretenimento. Nesse nível. É nesse nível. Muito, nesse É um Cannes na publicidade. Sim, sim. é uma junção dos maiores canais de entretenimento que fazem uma reunião enorme, é um ano inteiro de trabalho de seleção. Por Só a exemplo. nata. Só a nata, o pior que a gente mandou agora, vamos É, torcer. Né? E já começa a discussão, porque o resultado vai sair só em novembro. Né? Então, e é um trabalho seríssimo que eles desenvolvem em prol de melhorar a qualidade Da entrega, né, do entretenimento E do que é dito. educativo. Né, assim, do que é dito. É. É muito essa coisa do olhar. Cara, que é muito importante, porque a gente vê cada lixo hoje passando para a criança degustar, que você tem que estar o tempo inteiro conectado ali, ó. Tira. E isso que você está fazendo, né? Assim que você falou, né? Que a gente fazia também, que é o quê? Uma curadoria do que as crianças vão assistir. A gente sabe que isso não é feito o tempo inteiro, por várias questões, né? Porque às vezes a pessoa não está ali, não pode estar perto da criança. Sim. E é um mercado muito grande, né? O mercado de consumo de conteúdo infantil. Então, cara, o que se produz hoje, assim, tem de tudo, né? Tem de coisas maravilhosas a coisas que são terríveis mesmo. Daniel Quintão. Como passar. Seja bem-vindo, Daniel Quintão. Como passar uma visão do mundo real para as crianças através de uma animação, série, desenho, sem contaminá-las com o mundo real? Uma forma mais sutil, mas que passe o fundamento e obras que têm que existir. Vou pedir para traduzir aqui no site dele. Acho que tá tranquilo. Se eu compreendi, Daniel, não é isso? Daniel Quintão. Daniel, assim, falar sobre assuntos importantes, sejam do mundo, né, as questões do ser humano, das relações sociais e tudo, para a criança, primeiro, fale com verdade, né? Mas a criança,
a gente usa muito a alegoria, né? Então, você, no nosso caso, a gente tem a história de um porquinho e de um passarinho que se tornam amigos, né? Mas a gente está falando de um assunto muito sério, da inclusão, da empatia, né? Da relação com o outro, da deficiência, do convívio, do aprender a brincar com o outro, né? Então, assim, as alegorias são muito usadas para isso, né? De modo geral, quando a gente constrói as histórias, a gente tem muito essa preocupação de como, quais os simbolismos que a gente pode usar que a criança consiga alcançar, né? Porque tem esse trabalho de entender, porque isso vai estar relacionado com a idade da criança, né? Porque um público pré-escolar, como é o do Pioink, você falar de um assunto para esse público é completamente diferente de você falar para um público já mais velho, de 7 a 9 anos, ou de 10, 12 anos, né? São faixas diferentes. Então, você tem complexidades distintas para poder tratar com as crianças de acordo com a Ele faixa corrigiu etária. aqui o final da pergunta dele, que está assim, desenhos sem contaminá-las com o mundo real. Uma forma mais sutil, mas que passe o fundamental e obras que te inspiram. Eu acho que está dentro do que a gente está falando. Mudou, acho que corrigiu, mas não saiu do... Ele pede umas do raciocínio. referências. Eu entendi que ele pede referências depois. Isso. Obras que inspiraram a gente. Não é isso? Acho que é Acho isso. que é isso. Bom, cara, tem tanta coisa, velho. Assim, eu gosto muito de ler literatura para infância e para juventude. E vou muito atrás de referências dentro mesmo da literatura. Aí, assim, cara, vai de Neil Gaiman com Oceano no Fim do Caminho, que é um livro que eu acho maravilhoso, dos melhores que ele escreveu já. Livros... Lígia Fagundes, a Bojunga com a Bolsa Amarela, sabe? Tem coisas... Cara, é um histórico, assim, disso. E é interessante porque com uma certa frequência me perguntam essas referências. Eu acho que eu vou fazer uma lista, botar lá no meu... É legal no ter Instagram. essa... É legal eu vou fazer ter isso. essa Eu vou fazer referência, uma seleção de dicas de livros, de Vou te dar um filmes. endereço que Vou faz colocar. isso para você rapidinho. Chama ChatGPT, OpenAI. E aí, Makoto? Eu sempre tenho uma coisa de referência muito da vida, assim, da minha própria vida, em geral. Claro, eu assisto... Eu acho que é por isso que vocês combinam, né? Você vem com conteúdo bacana de referências mesmo, de escritas, né? Aham. E Makoto traz essa coisa Da experiência. lúdico, né? Da experiência da vida e tal, e já conecta. Quem é, na verdade, uma grande parceira minha é minha esposa. A gente conversa assim, Tu tá bem na fita hoje, hein, 3. filha? Ela de lá e você de cá. Mas assim, no mínimo umas 3 horas, 4 horas a gente tá conversando. E são esses papos. Genial. São esses papos, né? Eu só preciso transformar um pouquinho. Aí vem o João Vitor e me inspira. É meio isso, né? E eu e o Alex também, a gente acaba, no meio do trabalho, conversando muito sobre isso. Ó, o Roman está falando aqui. Essa dica de livros infantis é ótima. E ele o Responde já se comprometeu aqui. Manda ver. E o Romant vai me ajudar, cara. O Romant é fera, é o cara. Não, tu não sabe como é que ele entrou nessa vibe aqui com a gente. Eu trouxe um cara pra ser entrevistado lá de Anápolis, que chama Willy. E aí, na hora de passar o Instagram pra lá, eu passei o Instagram do Roman. E eu tô entrevistando um cara e mostrando o trabalho do outro. Maravilhoso. E ele fala assim, cara. pô, Mauro, esse trabalho não é meu, não. Esse trabalho é do outro cara. Aí Muito eu já bom. conectei os dois, Muito bom. já estão se falando e de repente vão Coisa fazer um boa. trabalho junto. Que ótimo. Mas legal demais. Romance é maravilhoso. Né? Adoro você, ó. Beijo, beijo. Né? Mais uma E pergunta? sim, Gente, ó, vou chamar de Manda. novo. Vocês que estão assistindo a gente pelo Instagram ou pelo YouTube. A propósito, se inscrevam no canal do YouTube da Funil. Chama @PraCimaFunil. A gente tá colocando tudo que a gente tem feito aqui lá no nosso canal. Mas se você Legal. se inscrever, você já pode acompanhar direto por lá também. Beleza? Eu estudei muito tentando entender o mercado. Eu fui ao mercado de feiras, entretenimento, e tem um mercado que é de conteúdos de qualidade.
Então, no Brasil, a gente tem o Conkids, que acontece em São Conkids. Paulo. Inclusive, o Pioink foi convidado para passar lá. Que Vai massa. estar no Conkids Vai tá agora. no O Conkids nome é agora. muito bom, né? Com Né, Kids. Conkids. E eles discutem, eles têm mesas redondas, trabalham, mostram os filmes e fazem a discussão dos filmes. É incrível, é uma delícia. Você tem educadores, donos de canais E as crianças ali convivendo. de toda a América Latina, grandes canais da América Latina, TVs educativas, É um- todas discutindo. Não é um evento para a criança, é um evento para quem produz, para quem, sabe, é um evento de mercado mesmo. Mas o público é infantil. É isso, com Um pu- conteúdo para conteúdo público infantil, infantil. pro público exatamente. infantil. Não necessariamente teremos Crianças lá. Não, são os executivos, a galera, galera que compra e tal, exatamente. Isso. educadora, sabe? Assim, é a turma que tá lá para Que faz. que E consome pergunta, como é que aquilo. você fez? Por Como é que quê? você tratou a criança aqui? Isso. Como é que você, sabe? Tudo Te coloca é na discutido. parede mesmo. assim. Exatamente. É muito interessante. É mais sério que a nossa Que mesinha. massa. É, Nossa, velho. e mais capacitado mesmo, né? cara? É. Uma discussão muito capacitada, muito qualificada. Nossa. E o Genesis Prix, na verdade, esse Conkids trouxe o formato do Genesis Prix, que é esse formato também de discussão de conteúdos. Então, quem é classificado nesses prêmios foram realmente heróis de terem passado assim por muita assim, discussão até você chegar assim, esse aqui merece o prêmio. É uma pontuação por cada quesito. É incrível. Cara, que demais. hein? É isso. Não tem E- como você falar que não mereceu. E quando você assiste, desculpa, aí respondendo, da onde vem? Então, acompanhando esses festivais, você vê que, cara, no mundo tá rolando muita coisa legal também, Sim. né? Se a gente ficar aqui no mundinho aqui, só no que meu filho tá descobrindo tudo, a gente vai ver que é meio ruinzinho. Mas se a gente É limitado, vai, né? Te obriga a limitado. sair da bolha, né? Assim, É, a coisa, tem hoje que- em dia, os algoritmos e tudo mais, a criança assiste um negócio, cara, a oferta é daquilo. Isso. Né? Então, quando você vai para um evento desse, você tem acesso a muita coisa, cara. Então, eu digo que eu sou filho desses festivais que tratam qualidade. Conteúdo Cara, com tu tá qualidade. indo beber na fonte, né? Exatamente. Essa é a ideia. Isso, a ideia é essa. Você vai vendo o que está rolando de melhor no mundo na área educativa. Que voltamos a falar que a referência é tudo, né? Quando você começa a buscar por referência, observação acima da média, você automaticamente se prepara para uma solução mais rápida de uma necessidade que possa existir e que precisa ser resolvida Sim. de forma imediata. Sim. Com Pô, certeza. sensacional. Vocês estão fazendo o caminho certinho, né? Tomara. Uai. Eu vou fazer mais uma pergunta e vai ser pelo meu amigo, porque eu fiz ali o resumo, salvei, mas aí fui fazer uma outra pergunta, perdi tudo que eu tinha feito. Ai, vamos nessa, vamos lá. Como vocês lidam com a diversidade cultural e étnica ao criar as narrativas para o público infantil? De que forma isso influencia a construção das suas histórias? Vamos lá. Bom, posso falar de Pioink e de Pipa, né? São esses dois projetos que estão mais avançados hoje dentro da casa. O Pioink, a gente usa a diversidade, você vê que são crianças de espécies diferentes, né? Você tem um passarinho, você tem um porco, tá vindo agora um jabutizinho, então assim, tem um tatu, né? Vai ter, sabe? Borboleta. Vai ter uma borboletinha. Vai ser então sempre são um bichinho. são sempre bichos, são animais, né? E todos interagem. Tem um desafio maravilhoso, questão da criatividade, porque não tem fala. Nenhum dos episódios tem fala. E nenhum narrador. Não tem um narrador falando, e agora as crianças não sei o quê. Não, é só o barulhinho dos bichos. Chama pioink, porque o passarinho faz pi e o porquinho faz oink. Entendeu? Assim, chama pioink por isso. E é um desafio mesmo você criar uma história. Imagina, pioink, o curta tem 15 minutos sem fala. Por um momento, eu me emburrecia muito com o Romeu, cara. Eu ficava brigando. Pô, Romeu, tá assistindo desenho que os caras nem falam. Cara, é um Porra, desafio, velho, porque é expressão. É você criar Mas emoção ele com entendia toda a Você história. cria emoção com música, você cria emoção com expressão, com posicionamento de corpo, de personagem. É um desafio muito grande a narrativa visual. Mas disso, pra né? gente, que o Romeu teve um atraso na fala de, sei lá, 2 anos, aquilo já me incomodava, que eu falava assim, pô, esse bicho não fala, velho. Pô, o Romeu, cara, o Romeu tem que falar muito mais
do que esse bicho. Aí, ó. Mas ele que é legal, ele cara. tava entendendo o mundo. entendendo o mundo. Ele estava entendendo o mundo de outra forma. É né? verdade, É eu que isso. estava desentendido no assunto. Exatamente. É bem isso. E aí, por exemplo, né, o uso dessas alegorias dos animais é um recurso que a gente usa nos projetos. A gente tem o outro projeto que é o Pipa e Caracol, que é uma dupla, são irmãos gêmeos. A Pipa, que é uma menina, e o Caracol, que é um caracol. E eles são irmãos gêmeos. Com 1 minuto de diferença. O caracol é 1 minuto mais velho e ela fica muito irritada com isso, porque ele usa isso na argumentação. E a Pipa é uma menina que tem uma nuvenzinha na cabeça, no lugar dos cabelos, é uma nuvem. Então, ela é a emoção da criança. Então, quando ela tá brava, vai sair raio, quando ela tá feliz, vai sair um arco-íris, quando ela tá triste, chove. Né? Assim, então, a gente usa muito os recursos visuais de forma muito assim... Na verdade, os recursos visuais, nesse caso, acaba virando uma linguagem, né? Totalmente. Esse projeto, que é o de filosofia para criança, ele é todo assim. Caraca, a gente já estourou 7 minutos. Culpa do Maurão! Eu tô aqui me Culpa sentindo... do Maurão! Meu irmão, eu tô me sentindo uma criança lendo um livro. Ó, coisa boa. Bom de ouvir. Nem percebi o tempo passar, mas, por favor, isso. conclua. Não, é isso, assim. Então a gente usa esses recursos para inserir a diversidade, para inserir, né, assim, para inserir um mundo que seja um pouco mais plural mesmo. Né? No Pipa e Caracol, por exemplo, os insetos são todos misturas de animais. Então você não tem uma abelha, você tem uma abelha que é uma mistura de abelha com onça. Você tem, enfim, você tem uma gama de possibilidades de temas a serem explorados, e de recursos para se explorar visualmente, né? Explorar a construção dos personagens. Mandei um abraço pro Grilo, que ele fez questão de falar aqui, ó. Sou gente boa nesse Funilscast. Abração, Grilo. Queridão. Super. Ó, Festa Simetria tá aqui também, entrou, seja bem-vindo. Flávio Noides, seja bem-vindo também. Quem mais? Márcio Aparecido, tá sempre com a gente aqui. Seja bem-vindo. A galera que chegou quase no finalzinho. Se vocês quiserem assistir na íntegra, tá muito bacana o assunto. Conectem lá no YouTube da Funil, @pra-cima Funil, ou da Rádio Federal. Vai estar lá o episódio completíssimo para vocês assistirem. Conecta lá, assiste, comenta. É importante pra gente, comenta. Faça perguntas, a gente vai tentar responder. Isso, faz pergunta que a gente responde depois. Exatamente. Deixa o nosso Instagram lá no... Beleza, vou deixar na descrição. Beleza, bota lá que quem quiser entrar em contato, entra em contato direto com a Alguém gente. quer fazer mais uma pergunta, gente? Senão o Maurão vai fechar o boteco aqui. Eu vou fechar. Subir as cadeiras, botar as cadeiras na mesa. Eu não queria fechar não, mas eu tenho que acostumar nos 60 minutos aqui, já passou um pouquinho. Eu tenho que acostumar que o nosso colega semana que vem vai bater no vidro. Sem saco de pão. Gente, ó. O Márcio tá pedindo para falar de um projeto social dele, Bom de Escola. Projeto social Bom de Escola para ser bom de bola. Ele tem um projeto social lá em São Paulo, muito bacana, que ele trabalha com crianças carentes. E ele entrega o esporte como uma solução, né, de resgate para as crianças. Super. E a gente já conectou ele com o pessoal do Goals, que é do Sport TV, estão conversando. Massa. E, Márcio, parabéns pelo seu projeto, não canso de falar que ele é muito bacana. E já convido você que está assistindo, que tem possibilidade de ajudar, ou seja, patrocinando as chuteiras, camisetas e tal, conecta com Márcio Aparecido 3107, é o Instagram dele, e comece um contato aí para tentar ajudar da forma que você puder. Quero agradecer meu querido Alex Bond, meu querido Ricardo Macoto. Chamei a vida inteira dele de Macoto. Falei, por que esse tal de Ricardo, velho? Nas reuniões da gente tinha uma brincadeira que tinha o Ricardo e tinha o Macoto. Porque quando ele vinha sério demais, muito produtorzão ali, não, que não sei o que, eu falei, cara, é o Ricardo que tá falando, eu quero só o Macoto, eu quero conversar de coisa criativa aqui, traz o Macoto, por favor. Manda o Ricardo embora, manda o Ricardo embora. A gente de vez em quando demitiu o Ricardo. Obrigado, Vitinho. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Prazerzão. Valeu, Você Vitor. que ficou com a gente até agora no YouTube e no Instagram da Funil, muito obrigado. Gente, quinta-feira que vem já temos uma pauta fechada, vai ser sobre motociclismo. O cara que pegou uma motinha bem pequenininha aí, ó,
México. Ah, que legal. Massa. Que farra. Eu acho que foi México, foi sim. Teve Bom. uns perrengues no caminho e a criatividade é isso. Eu quero saber como é que ele se virou daqui lá. Claro. E voltou. Né? Então, obrigado, até quinta. Foi demais esse papo. Vamos fazer uma parte 2. Na hora que Vamos. quiser, claro. Tá. Só chamar. Obrigado você que está em casa. Um abraço e até a próxima. Valeu? Até mais, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente.